44% dos brasileiros acreditam que o Brasil corre risco de virar um país comunista. Foi isso que revelou a pesquisa do IPEC divulgada essa semana. 35 anos atrás, em 1987, foi feita uma pesquisa similar com os militantes de direita de São Paulo. Na época, a União Soviética continuava de pé e todo o leste europeu era comandado por partidos comunistas. Mas mesmo assim, esses militantes de direita brasileiros, que eram os que deveriam estar mais preocupados com isso, diziam que o comunismo tinha deixado de ser uma ameaça que não era para ser levado a sério. 35 anos depois, não existe mais União Soviética, todo o bloco socialista se desintegrou e os brasileiros estão muito mais preocupados com o comunismo. Qual é o sentido que isso tem? O que foi que aconteceu? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Vamos falar também para os riscos que isso representa para a democracia brasileira, quais as conexões que essa situação tem com a história do Brasil, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal, é rapidinho, que você ative o sininho, o seu apoio é muito importante. Rogai por nós e livrai-nos do comunismo! Assim seja. Tudo isso parece uma grande piada de mau gosto, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é a importância do anticomunismo na história do Brasil. Durante o século XX, o nosso país viveu 2 períodos ditatoriais brutais e ambos foram justificados por uma fake news de uma falsa ameaça comunista. Em 1937, foi divulgado um plano falso de tomada de poder pelos comunistas chamado Plano Cohen. Ele foi escrito por um militar integralista, o integralismo era o fascismo brasileiro, e foi divulgado para amedrontar a população brasileira. Não existia o WhatsApp na época, ele foi divulgado no rádio e na imprensa, que eram os meios de comunicação que tinham o maior alcance. Isso justificou a instalação da ditadura do Estado Novo, de inspiração fascista, em 1937. Foi um período brutal que durou até 1945. Prendeu, torturou milhares de brasileiros, inclusive brasileiros importantes, intelectuais como o escritor Graciliano Ramos, a psiquiatra Nise da Silveira, entre muitos outros. O anticomunismo justificou depois a instalação de organizações terroristas no Brasil, que no início dos anos 60 fizeram atentados em organizações estudantis, em organizações sindicais, em veículos da imprensa, atentados à bomba, colocavam bomba em bancas de jornal que vendiam jornais e revistas de esquerda, e depois o comunismo, mais uma vez, o fantasma de uma ameaça comunista, justificou a instalação do regime ditatorial mais brutal que o Brasil experimentou em 1964. O ato institucional número 1 da ditadura, que foi colocado em 1964, ele dizia que existia uma ameaça de bolchevização do Brasil, e permaneceram no poder durante 21 anos. Torturaram, mataram, prenderam milhares de brasileiros, aboliram os partidos, as eleições para presidente da República. O Brasil sabe o que aconteceu durante a ditadura militar, mas a ameaça comunista era uma mentira. Eles diziam que o Brasil estava à beira de uma revolução, mas quando eles deram um golpe, não houve nenhuma reação, não existia nenhuma ameaça comunista. Na verdade, os comunistas trabalhavam dentro da democracia, eles tentaram durante todo o século XX atuar dentro da legalidade e foram impedidos na maior parte do tempo. Quando acabou a ditadura militar, tinha ficado muito claro para o povo brasileiro que nunca tinha existido nenhuma ameaça comunista, que isso era um engodo, um espantalho inventado pela burguesia e pelos militares para acabar com a democracia, tomar e se perpetuar no poder. A questão é que depois de 21 anos de ditadura, o povo estava cansado, estava com um país com hiperinflação, um país violento, cheio de problemas. A nova república foi recebida pelo povo e trouxe muitas mudanças positivas, acabou com a hiperinflação, com o Plano Real, começou a promover liberdade de pensamento, liberdade de organização, começou a promover lentamente uma diminuição das desigualdades sociais que tinham sido aumentadas pela ditadura militar, e nos governos do PT, quando Lula ganhou a eleição em 2002 até o governo Dilma, acelerou um pouco a redistribuição de renda, não para promover o socialismo, nada disso, mas para fazer funcionar o capitalismo brasileiro. Para o capitalismo funcionar, você precisa ter
consumo. Você precisa que a população tenha poder de compra para ela poder consumir. Só que com a desigualdade social brutal que a ditadura militar tinha produzido, isso tinha estrangulado o mercado de consumo brasileiro, e o PT implementou uma política muito tímida, muito limitada de redução das desigualdades para ampliar a base de consumo e fazer funcionar minimamente o capitalismo brasileiro. Conseguiu, a economia cresceu nesse período, mas esse pouquinho, essas migalhas que foram dadas pelo PT para o povo pobre brasileiro, que é a maioria da população, foi demais para a elite brasileira. Ela se incomodou muito e ela voltou a recorrer ao velho anticomunismo. Durante todo o século XX, o anticomunismo se mostrou no Brasil como o principal fator de unificação da direita brasileira e de impulsionamento da direita como fenômeno de massa, como aconteceu em 37, nos anos 30 com o integralismo, o fascismo brasileiro, nos anos 60 com a ditadura militar, o golpe de 64, as mobilizações da marcha com Deus pela família, que teve um forte caráter anticomunista, só que sem comunismo de fato, né, com o fim da União Soviética, com o fim do Bloco Socialista, como usar o anticomunismo para unir e mobilizar, assustar o povo e mobilizar o povo contra as transformações progressistas da sociedade. A elite recorre então a um movimento que já existia, que tinha sido iniciado no início dos anos 90 pelo Olavo de Carvalho, que era um jornalista brasileiro, que ele começou a renovar o anticomunismo. Ele trouxe umas tendências que tinham dos Estados Unidos, né, da ideia de marxismo cultural e guerras culturais. Ele criou um espantalho em torno do Antônio Gramsci, dizendo que o comunismo histórico, que seria essa luta, né, pela instalação pela tomada do poder político pela classe trabalhadora e pela tomada dos meios de produção, como foi o paradigma da União Soviética e outras revoluções, que isso tinha sido abandonado, e que agora a estratégia comunista seria a das chamadas guerras culturais, de você trabalhar no âmbito moral, dos costumes, para você corroer a moral cristã, a moral familiar, e a partir dessa subversão você instalar um novo regime comunista. Isso não faz nenhum sentido, o Gramsci nunca falou nada parecido com isso. Isso é uma falsificação, mas é uma importação que encontrou uma acolhida na cultura brasileira, porque o anticomunismo histórico no Brasil ele tem suas três vertentes, né? A liberal, que está focada na economia, a questão de vai tomar minha propriedade ou não. A nacionalista, que é muito ligada aos militares, dizendo que o comunismo é uma ameaça estrangeira, e a principal no Brasil, que é a matriz cristã religiosa, que diz que o comunismo ateu vai abolir as religiões e vai promover uma sociedade pervertida, devassa, né, imoral, e vai corrompendo a lógica da moralidade cristã da família. Ela vai instituir uma nova ordem demoníaca, satânica, né? O anticomunismo brasileiro ela tem essa coisa binária de dizer que quem não é de direita, como eu, não é conservador, é o diabo, que é o mal e tal. Isso teve uma penetração muito forte no Brasil com a TFP, por exemplo, um grupo tradicionalista católico e outros grupos. Isso reacendeu, né, com a expansão das denominações evangélicas mais conservadoras. O Olavo de Carvalho pegou isso, difundiu isso durante muito tempo como uma voz solitária, mas quando, com o sucesso dos governos petistas, promoveu algum grau muito limitado de distribuição de renda, a burguesia achou aquilo demais e resolveu apostar nesse anticomunismo para tirar o PT do poder, criminalizar o PT, criminalizar as esquerdas, se perpetuar no poder, mas não se perpetuar no poder com um governo de direita liberal progressista, como era o PSDB, que promovia privatizações, destruição de direitos das classes trabalhadoras, mas com um progressismo nos costumes, uma tolerância com a população LGBT, enfim, antenado com o neoliberalismo progressista dos americanos e dos europeus. A expressão mais clara dessa estratégia da burguesia brasileira foi dada pela grande mídia, com sua atuação nos anos 2000 e, sobretudo, nos anos 2010,
reinventando os espantalhos anticomunistas. Ao longo do século XX, obviamente, a União Soviética tinha sido esse grande espantalho, mas com o desmoronamento da União Soviética, de todo o bloco socialista, foi necessário criar outros espantalhos. É quando surge a Venezuela, e a Venezuela passa a ser apresentada na grande mídia brasileira como um país comunista, socialista, uma ditadura. É óbvio que isso é uma besteira completa, né? A elite venezuelana é uma das elites mais ricas do mundo, continua lá com seus grandes condomínios, seus carros, seus móveis de luxo, nada mudou. O povo venezuelano vai mais à missa, né, do que o povo brasileiro, é mais cristão do que o povo brasileiro, mas o espantalho funcionava, era apresentado na grande mídia, venezuelanos passando fome, revirando lixo, como se no Brasil não tivesse ninguém passando fome, revirando lixo, enfim, toda essa grande manipulação para apavorar as pessoas. Também contribuiu nesse processo a ascensão da China como grande potência mundial. A qualquer momento a China vai passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, a maior economia industrial do mundo, e a China, você pode discutir qual é o regime chinês, se a China é socialista ou capitalista, ou é alguma coisa híbrida, o que for, mas a China é comandada por um partido comunista de orientação marxista-leninista e a economia chinesa funciona com um planejamento central. Então, isso também ajudou a reativar esse fantasma do anticomunismo, só que o plano da burguesia, da grande mídia, era derrubar o PT, criminalizar o PT e colocar um governo liberal. Só que quando você tira o gênio da lâmpada, né, quando você abre a caixa de Pandora, você não consegue colocá-la de volta no lugar, e quanto mais quando esse gênio, essa caixa de Pandora, você tira, na verdade, a cadela do fascismo, e aí a coisa fugiu completamente ao controle. Em 2018, ao invés de eleger um liberal domesticado, como a burguesia grande mídia queriam, foi eleito Jair Bolsonaro, um deputado de baixo clero que passou 30 anos da sua carreira envolvido em escândalos de rachadinha, defendendo a ditadura militar, envolvido até o pescoço com milícias, e um cara que tinha um discurso abertamente fascista, e ele montou um grande aparelho de comunicação adaptado ao novo tempo que excluiu uma parcela expressiva da população dos veículos de comunicação tradicional, que foram descredibilizados muito por sua atuação manipuladora e canalha nesse período da Lava Jato, por exemplo. Criaram um ecossistema de comunicação a parte dessa comunicação profissional, através de WhatsApp, principalmente, Telegram e redes sociais, Instagram, enfim. E as pessoas começaram a ser alimentadas por fake news, por mentiras, falando de ameaças comunistas. Isso é muito grave num país onde a população tem níveis de escolaridade muito baixos, né? As pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de manipulação, então fascistas de verdade e pilantras também, né? Influenciadores, que alguns de extrema direita mesmo, fascistas que queriam acabar com a democracia, instalar uma ditadura, mas outros que são só oportunistas, que viram aquela onda histórica do fascismo e quiseram surfar para ganhar dinheiro monetizando o conteúdo da internet, ou para aproveitar aquela onda para se eleger, uma figura como Carla Zambelli, que já tinha sido militante feminista do Fêmen e acabou virando uma militante fascista, bolsonarista. E existe uma grande parcela de pessoas manipuláveis que foram instrumentalizadas por essas pessoas através do anticomunismo. E a grande prova disso foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas foram até Brasília, invadiram os palácios, depredaram, defecaram na sede do Congresso, destruíram tudo na esperança de ter um golpe de direita, que os militares tomassem o poder. Foi um grande ataque terrorista em massa que foi articulado nas redes sociais a partir do anticomunismo. Aquelas milhares de pessoas que foram às ruas em Brasília, destruíram tudo, elas achavam efetivamente que estavam salvando o país do comunismo. Tinha muito idoso ali. Os idosos, eles são mais suscetíveis à manipulação na internet, porque eles são de uma outra geração, né? E eles tiveram contato com o WhatsApp, com essa comunicação vertiginosa e fragmentada da internet já mais velhos, né? A partir de um outro paradigma, eles são mais suscetíveis a essa manipulação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro, esse atentado terrorista, uma tentativa de golpe de extrema-direita,
demonstra mais uma vez, é mais uma demonstração, esteve em 37 com a ditadura do Estado Novo, 64 com a ditadura militar e agora com essa tentativa de instalação de uma nova ditadura, a gente comprovou mais uma vez o mal que o anticomunismo faz no Brasil. Não existe, nunca existiu no século XX nenhuma ameaça real de comunismo, mas o anticomunismo sempre serviu para instalar a ditadura, para oprimir o povo, para aumentar a desigualdade, para restringir as liberdades. Sempre foi a maior ameaça à democracia no Brasil e continua sendo, como foi demonstrado pelos atos terroristas golpistas do dia 8 de janeiro. A questão agora é o que fazer em relação a isso. Não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro. Eu não tenho resposta nesse vídeo. Para eu tentar refletir sobre isso, eu preciso muito da ajuda de vocês, então eu peço, por favor, que vocês deixem aqui no comentário o que a gente pode fazer em relação a esse cenário que eu acabei de descrever. Eu queria aproveitar também para agradecer a Carla pela sugestão desse vídeo aqui. Valeu, Carla. Se você também tem alguma sugestão de vídeo, como a Carla me passou, deixa aqui nos comentários, a gente vai construindo esse canal juntos. Por isso que eu preciso muito do seu apoio, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe o seu conteúdo, recomende esse canal para os seus amigos. Como eu falei, a ameaça comunista que sempre fez mal ao Brasil, continua aí, continua fazendo mal. A gente precisa muito desse tipo de conteúdo, levar essa mensagem adiante. E eu dependo completamente do seu apoio, então eu continuo pedindo depois de todo o vídeo. Valeu e a gente está junto aí nessa luta.